Nós vamos ver aí também o que é a lógica de contatos de comutação, contatos NA e NF, elementos básicos da linguagem ladder, o que é o fluxo de energia dentro da linguagem, dentro da programação em ladder, como é feito o endereçamento e como ele funciona, o que é a repetição dos contatos e como é feita a repetição de contatos e bobinas, e o que são as bobinas auxiliares dentro da programação em ladder. Muito bem, então agora vamos para a parte da linguagem de contatos e símbolos básicos da linguagem ladder em si, certo? A lógica de contatos é o que permite realmente a elaboração das soluções para os problemas de automação, certo? Os contatos são a representação gráfica de chaves ou elementos de entrada e saída que tem a função de expressar um estado de uma variável. Então, trocando em miúdos, elaborar um código significa associar diversas variáveis presentes em um dado processo segundo uma determinada lógica, para atender às necessidades de funcionamento correto desse processo, certo? Então, a lógica de contatos nada mais é do que associar todas as variáveis de um processo que vão ser aí, representadas dentro do código pelos contatos, pelos endereços dos contatos, associar essas variáveis de acordo com a necessidade do processo. E essa necessidade ela vai ser traduzida em uma lógica de funcionamento. E é assim que nós elaboramos as soluções de automação para os diversos processos que a gente tem no dia a dia. Comutar significa passar de um estado para outro. Quando eu digo que uma coisa comutou, eu quero dizer que ela mudou de estado, certo? Então, os contatos presentes em uma lógica podem estar em seu estado não comutado ou no seu estado comutado. E aí o que acontece? A associação das variáveis dentro do programa, né, que é a nossa lógica de contatos, essas variáveis vão interagir entre si dentro da lógica elaborada pela comutação. A interação dessas variáveis comutadas ou não comutadas vai gerar uma saída, vai gerar um resultado de acordo com os estados dessas variáveis, certo? Então, esse conceito é um conceito importante. Comutar, que é mudar, por exemplo, se eu tenho uma chave e eu quero dizer que essa chave não está comutada, se ela é uma chave que normalmente ela está no estado aberto, quer dizer que depois que eu comuto ela vai estar fechada, ou seja, dizer que eu comutei uma chave quer dizer que eu fechei uma chave. Da mesma forma, a lâmpada, se eu digo que a lâmpada está comutada, quer dizer que ela está acesa. Se ela é uma lâmpada que indica algum processo, dizer que a lâmpada desse processo está comutada quer dizer que esse processo está funcionando, por exemplo, certo? E aí, esses contatos, né, que vão estar comutados ou não comutados, eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser do tipo NA, que a gente chama de normalmente abertos, ou na literatura em inglês a gente pode encontrar também NO, do normally open, ou normalmente fechados, que são os NF, que talvez, caso encontre literatura em inglês, né, vai estar NC e não NF, do normally closed. Isso ocorre quando a gente pega manuais, por exemplo, de CLPs que estão em inglês, então não vai vir NA, vai vir NO. E não vai vir NF para normalmente fechados, vai vir NC. Isso é importante se atentar em relação à literatura. Então, os contatos NA são aqueles que se apresentam abertos em seu estado não comutado, ou seja, eles não conduzem corrente se não forem comutados. Por exemplo, se eu tenho aqui esse contato A normalmente aberto, quando ele estiver não comutado, ele não vai permitir a passagem de energia de um lado para desse barramento, desse lado, para essa região do programa, essa região da linha de código, que depende dele. Então, o que tiver aqui para frente não vai ser acionado, certo? Porém, a partir do momento em que são comutados, essas chaves se fecham e deixam passar a energia,
certo? E vai acionar tudo que estiver dependendo dessa chave aqui na frente no diagrama, certo? No inverso disso, que é o contato normalmente fechado, eles se apresentam fechados em seu estado não comutado, ou seja, eles estão fechados em seu estado normal, ou seja, eles permitem a passagem de energia no seu estado normal, acionando tudo que depende deles aqui no diagrama, na parte da frente do diagrama deles, certo? Depois, quando comutados, eles se abrem e não deixam passar energia, certo? Ou seja, um contato normalmente fechado comutado, ele está aberto, ele não deixa passar energia e não aciona tudo que está acontecendo aqui, do que depende dele, né, no ramo do diagrama Leder. Então, muita atenção, um contato Na é aquele que normalmente está aberto, que no seu estado normal vai estar aberto. E um contato NF é que no seu estado normal vai estar fechado. Depois de comutado, eles mudam de estado, certo? Muito bem. Vamos então agora exatamente mais predominantemente para os elementos básicos da linguagem Leder. O nome Leder, que significa escada em inglês, se deve justamente ao fato de a aparência dos diagramas lembrarem uma escada, cujos trilhos laterais, que nós já conversamos aqui no início da nossa conversa, nós identificamos como os barramentos da fonte, né? Os trilhos laterais são as duas linhas de alimentação de uma fonte genérica, e cada linha associada a uma bobina são os degraus dessa escada, certo? Então, o shape, o formato de escada deu nome a essa lógica, certo? Os elementos básicos do diagrama, então, são linhas verticais, que representam os polos positivo e negativo de uma fonte genérica, e linhas horizontais, ramais horizontais, que são as linhas onde estão dispostos os contatos, que podem ser Na, NF, podem ser bobinas, e etc. Esses contatos são organizados entre duas linhas verticais, que nós chamamos de barramentos ou polos da fonte, duas linhas verticais interligando-as segundo a lógica desejada. Podem ser utilizados nessa interligação contatos Na, né, contatos NF, podem ser utilizados bobinas de contato externo, bobinas auxiliares ou de contatos internos, podem ser utilizados blocos funcionais, contadores de eventos, contadores de tempo e assim por diante. Isso vai variar também de acordo com o PLC que a gente está utilizando e com o software que a gente está utilizando para programar. É composta de um conjunto de condições de entrada, né? Por exemplo, nesse caso aqui, nós temos aqui as condições o conjunto de condições de entrada desse ramal, o conjunto de contatos que compõem a mesma linha é chamada de condição de entrada lógica de controle. As instruções saída, tais como bobinas e blocos funcionais, devem ser os últimos elementos mais à direita, ou seja, as bobinas e elementos de saída e os elementos internos, contadores e etc., eles devem ser os elementos mais à direita dentro do diagrama, entre os dois barramentos, certo? Então aqui nós temos, por exemplo, uma saída, uma bobina, e aqui nós temos uma condição de controle, um contato normalmente aberto que aciona essa saída, certo? O acionamento de uma saída ocorre quando todos os contatos presentes em uma linha permitem o fluxo virtual de energia. A linha vertical da esquerda até a linha vertical da direita. Neste caso, dizemos que o resultado desta lógica é verdadeiro. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, para que essa bobina ela seja acionada, é necessário que
para que essa bobina seja acionada, é necessário que haja um fluxo virtual de energia, porque no diagrama LED ele é uma representação de um circuito, mas ele não é necessariamente um circuito, então nós temos um fluxo virtual de energia. Então é necessário que haja um caminho fechado até a bobina, ou seja, de um barramento até o outro barramento, para que essa bobina esteja acionada, para que o nível lógico dela a gente possa chamar esse resultado de uma lógica, o nível lógico verdadeiro, ou o acionado, ou ligado, né? Todos análogos. E para que isso ocorra, por exemplo, nesse caso, se eu quisesse que essa bobina fosse acionada por essa linha predominante aqui de cima, eu teria que comutar alguns contatos dela e deixar outros como estão. Por exemplo, eu teria que comutar esse contato dela, eu teria que comutar esse contato, teria que comutar esse contato e manter esse contato, que é normalmente fechado, manter ele fechado para que ela pudesse ser acionada. Então eu vou ter um caminho aqui que vai me permitir o acionamento. Isso é um resultado verdadeiro, ou seja, um resultado acionado, um resultado ligado, certo? Por exemplo, na linha de baixo, se nós utilizarmos o mesmo raciocínio, para utilizar essa linha aqui um pouco mais em negrito, como um caminho possível, eu teria que fechar esse contato e deixar esses dois aqui não comutados, certo? Então, nós teríamos um caminho passando por aqui que aciona essa saída e interliga os meus dois barramentos. Por exemplo, no caso de baixo, no mesmo pensamento, no mesmo raciocínio, nós teremos que fechar esse contato, abrir esse contato, certo? Porque eu não quero que passe aqui, então eu abro esse contato, fecho esse contato, então eu teria um caminho aqui alternativo para acionar essa mesma bobina, certo? Na linha de baixo a gente pode fazer a mesma análise, mas com um outro caminho, ainda uma outra alternativa. Para conseguir acionar essa bobina a partir deste caminho, eu teria que fechar esse contato, deixar esse fechado, fechar esse contato, abrir esse contato e fechar esse contato. Ou seja, eu teria que comutar esse aqui de aberto para fechado, teria que comutar esse aqui de aberto para fechado, teria que comutar esse de fechado para aberto e teria que comutar esse de aberto para fechado. E isso me daria um resultado verdadeiro, acionado, ligado aqui para essa bobina, certo? Então essa energia flui sempre do polo positivo, que nós chamamos aqui da linha vertical da esquerda, em direção ao polo negativo, que é representado pela linha vertical da direita. Então nós temos aqui como polo positivo, polo negativo, nessa representação. E o que é esse fluxo de energia? Esse fluxo de energia, ele é uma adaptação do fluxo, que é na verdade uma adaptação do fluxo de energia dos comandos elétricos. Ele funciona dessa forma justamente por causa que a CPU do controlador programável executa as instruções da esquerda para a direita e de cima para baixo, certo? Essa execução, que a gente chama de scan, ela é feita várias vezes por segundo em alta frequência, e aí a CPU ela faz a varredura lendo elemento por elemento de cada linha. Por exemplo, ela lê todas as variáveis, todos os contatos, e aí depois que ela lê todos os contatos, ela toma uma decisão e atualiza o valor dessa variável. E então, depois dessa linha varrida, ela passa para a linha seguinte e faz a mesma coisa, lê todas as variáveis que está nesse ramal, e aí toma uma decisão em relação a essa variável e atualiza. E aí depois ela vem ler todas as variáveis e elementos que podem estar nessa linha, toma uma decisão em relação a essa variável, atualiza,
e assim que terminam todas as linhas, ela volta e reinicia o processo de varredura. Isso a gente chama de scan, de varredura. Então, esse fluxo de energia, na verdade, é como o programa é executado. É, na verdade, o fluxo da informação na varredura da CPU, na execução do programa, certo? Isso é importante porque, por exemplo, o fluxo de energia reverso, ele não é permitido. Se o seu programa precisa de algum momento que esse conceito de fluxo de energia tenha que fluir da direita para a esquerda, o seu programa não vai funcionar bem. Porque, por exemplo, vamos colocar aqui, vamos fazer uma análise aqui no tempo desse pedaço de código para funcionar de acordo com a linha azul aqui, certo? Então a gente tem aqui um tempo T1. No tempo T1, o software vai fazer a leitura desse ramal, independente dele ter todos esses níveis, é a mesma linha. Então ele vai ler A e F. No tempo T2, ele vai ler B e D. No tempo T3, ele vai ler C e E. E no tempo T4, ele vai ler Y. Se por acaso o meu programa precisa que ele leia primeiro F, depois D e depois o A, para saber se a energia vai para cá ou para cá, ele não vai funcionar, certo? Ele vai funcionar de que forma? Ele vai ler A e B e vai dizer e vai entender que o fluxo virtual de energia pode passar para cá, beleza? E aí a gente vai chegar nesse ponto aqui. E então ele já vai ter lido B e D e vai ler E. E aí ele vai decidir que o fluxo só pode vir por aqui, caso seja possível. Não vai decidir que o fluxo pode voltar porque ele já leu e já decidiu em relação a essa parte aqui do ramal no tempo T2, que já passou em relação ao tempo T3, certo? Então ele não vai decidir que o fluxo de informação pode voltar, ele sempre vai decidir que o fluxo de informação pode ou não seguir no tempo. E aí só no tempo T4 ele vai decidir em relação a todas essas variáveis para atualizar aqui a saída Y, certo? Então, se o seu código se a gente chegar a uma solução que por acaso a gente necessite que um fluxo de energia volte em relação ao barramento esquerdo e ao barramento direito, esse código tem que ser alterado. Eu preciso reorganizar esse código aqui de forma que ele funcione sempre da esquerda para a direita. Endereçamento é uma identificação composta por letras e números cuja notação depende do fabricante do CLP. Mas o conceito por trás disso é que cada instrução de entrada ou saída é associada a um endereço que indica a localização na memória do CLP em que o estado dessa instrução está armazenado. O que isso quer dizer? Por exemplo, digamos que eu queira acionar uma lâmpada a partir de um botão, certo? Então, o que acontece? Essa informação de acionamento, ela tem que entrar no CLP, ela tem que executar uma lógica programada e ela tem que sair do CLP. Como é que ela faz isso? Essa transição no CLP. Eu conecto o meu botão em um módulo de entrada, em alguma entrada física aqui, um módulo de entrada, num borne, no modo de entrada. Esse borne, essa entrada física, ela vai ter associada a ela um espaço de memória específico. Esse espaço de memória, ele vai ser identificado pelo endereçamento, pelo endereço dele. Esse endereçamento eu vou relacionar ele com as minhas variáveis no código, certo? Por exemplo, eu vou ter lá um contato que o endereço dele é o i36 e esse i36 é um espaço, por exemplo, um espaço de memória reservado para o i36. A partir do momento que eu tenho a informação da entrada e o código executa, vai ser tomada uma decisão para a saída. Essa saída, da mesma forma que a entrada, ela vai estar relacionada a um espaço de memória pelo endereço
O47, certo? E esse espaço de memória vai estar relacionado, ele vai estar ligado a uma conexão física no módulo de saída. E esse módulo de saída é onde eu vou plugar os meus dispositivos que eu quero acionar, certo? Então, é assim que funciona o endereçamento na lógica do CLP para a lógica ladder. Repetição dos contatos e bobinas. Eu posso utilizar várias vezes os contatos de uma saída dentro do meu código, dependendo da necessidade. E eu faço isso justamente com o endereçamento. Eu insiro contatos e repito o endereçamento, como se eu estivesse utilizando os contatos auxiliares de um contator, né? Os contatos tanto normalmente abertos como os normalmente fechados, eu posso utilizar eles dentro da minha lógica da forma que eu quiser. Então, o mesmo contato pode ser utilizado várias vezes, pode ser repetido várias vezes dentro da minha lógica. As bobinas podem apresentar os seus contatos NA ou NF todas as vezes que você desejar. Porém, existe um problema nisso. Não é aconselhável a utilização, por exemplo, se eu fizesse aqui, eu tivesse aqui uma I36, por exemplo, naquele caso. E aí eu quisesse que o I36 acionasse a M1 de novo. É desaconselhável utilizar esse tipo de técnica no código. Por quê? Como a gente viu, no tempo, vamos supor aqui, que no tempo T1, a gente vai ter uma saída para M1. E no tempo T2, a gente vai ter uma saída diferente para o próprio M1. E aí, qual das duas vai ser a saída correta? Isso é complicado. Não é uma tarefa fácil a gente conseguir estabelecer qual é a saída que vai prevalecer em todos os casos. Porque, por exemplo, eu posso ter uma variável aqui, uma I35, posso ter aqui uma I34, uma I33, e essas variáveis elas vão estar abertas ou fechadas em várias configurações, né? Eu posso estar, por exemplo, ter essa aberta, essa fechada. No ciclo seguinte eu posso ter essa aqui fechada, e essa aqui, essas abertas e essa fechada. Então, as diferentes possibilidades que esse arranjo pode me dar, pode gerar conflitos dentro do meu código em relação a esses dois comandos para essa mesma variável. Então, eu não vou ter condições de estabelecer, muito dificilmente, às vezes não vou ter mesmo condições de estabelecer qual vai ser a saída M1 no tempo T1 e no tempo T2, e qual delas vai ser a predominante. Então, é desaconselhável utilizar esse tipo de técnica, utilizar a mesma saída, o mesmo endereçamento, o mesmo nome de saída, duas vezes no código. E aí gera-se um problema, né? Quando eu precisar fazer isso, como é que eu faço? Eu tenho uma saída que eu tenho que acionar ela com duas lógicas diferentes. O que nós fazemos normalmente é utilizar as bobinas auxiliares, os relés auxiliares, digamos assim, né? Que são criadas como variáveis internas do programa para compor a lógica, né? De acordo com a necessidade do problema, do programador. Essas bobinas auxiliares, elas apresentam todas as funcionalidades de uma bobina de contato de saída, mas elas não representam necessariamente uma saída real do PLC, certo? Então ela tem todas as características de um contato de saída normal, mas elas não estão conectadas a um contato físico do CLP no módulo de entrada ou no módulo de saída, perdão. Então elas são criadas como variáveis internas do programa para compor a lógica de acordo com a necessidade do problema, né, a necessidade do programador. Elas apresentam todas as funcionalidades de uma bobina de contato de saída, mas não representam uma saída real do PLC. Seus contatos podem ser utilizados para ligar ou desligar as outras saídas, assim como as bobinas físicas reais. As bobinas físicas, as bobinas com saídas físicas, certo? Elas são identificadas por letras específicas dentro do código. Normalmente a gente
a gente vai conseguir identificar as saídas físicas como com a letra O, né, que significa out, ou com a letra Q, que significa kit. E as demais letras normalmente são dedicadas a alguns elementos específicos e as bobinas auxiliares, certo? Vimos também o que é a lógica de contatos, né? Como a lógica de contatos ela influencia no desenvolvimento do programa, né? Que desenvolver um programa é justamente associar as variáveis as variáveis transcritas ali nos contatos. Vimos o que é a comutação, a mudança de estado dos contatos, o que é um contato NA, um contato NF, né? Um contato NA é aquele que normalmente está aberto, um contato NF que está fechado quando está em seu estado normal. Os elementos básicos da linguagem ladder, os barramentos, que são os barramentos de positivo e negativo, e os elementos que vão nos ramais, que são as linhas horizontais, que são justamente os contatos normalmente abertos, normalmente fechados, e os elementos dos blocos funcionais, outros elementos da linguagem. Entendemos o que é o fluxo virtual e qual a relação dele com o scan, né, da linguagem ladder, do scan do programa, o scan que a CPU faz no programa. Entendemos o que é o endereçamento, como ele se relaciona com as entradas e saídas físicas do CLP e os espaços de memória. A repetição, como é feita a repetição dos contatos, porque que não é aconselhável repetir saídas, né, bobinas e saídas dentro do código. E conhecemos as bobinas auxiliares, que são as variáveis internas, né, do código do programa. Por hoje é só. Espero os senhores na próxima aula.